Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é gênero do substantivo. A gente já viu na última aula o que era substantivo, ok? Os substantivos são palavras usadas para dar nome àquilo que está ao nosso redor. A gente viu vários tipos de substantivo, correto? Então, a gente vai perceber que os substantivos, na sua maioria, ele vai vir acompanhado dos artigos, ok? Os artigos são a, o, as e os. Esses são os artigos definidos. E os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Então, a gente vai conseguir identificar se esse substantivo ele vai ser masculino ou feminino, na maioria das vezes, por conta do artigo que vai vir na frente dele, ok? Os substantivos, eles podem ser classificados em biformes, que é quando ele é masculino ou feminino, como aqui no exemplo. No masculino tem o rato, o professor, o menino, o gato. No feminino tem a rata, a professora, a menina, a gata, ok? Quando o artigo vem na frente do substantivo, fica muito fácil para eu identificar e descobrir que tipo de substantivo é esse, se ele é masculino ou feminino. Os substantivos, eles também podem ser uniformes. Os uniformes são os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros. Os epicenos referem-se aos animais ou às plantas, ok? Então, aqui eu tenho a águia, o golfinho, a baleia, o polvo, o besouro, a rosa, a palmeira. Então, esses aqui eu não consigo identificar de cara qual é o gênero que ele está se referindo. Por quê? Porque vai se tratar de um animal ou de uma planta. Eu vou precisar verificar o contexto que ele vai estar na frase para eu poder saber. Por exemplo, o golfinho nadou no mais fundo dos oceanos para que os seus filhotes nascessem com tranquilidade. Então, vamos dizer que se no caso o golfinho, nessa situação, está tendo filhotes, então faz a gente entender o quê? Que esse golfinho é um golfinho fêmea, ok? Os substantivos epicenos, eles são utilizados, né, para os animais e as plantas, e quando a gente precisa identificar se está se falando no masculino ou no feminino, a gente utiliza o macho ou a fêmea. Por exemplo, na cobra. A cobra a gente não fala o cobro, a gente fala a cobra macho ou a cobra fêmea, mas no caso é fêmeo, tá? Então, na norma culta, que é a norma certinha, a gente deveria falar fêmeo, certo? Mas a gente usa a norma popular, a linguagem popular, que a gente fala fêmea. Mas nesse caso, o certinho, certinho seria a cobra macho ou a cobra fêmeo, ok? Então, a águia macho e a águia fêmeo, certo? Os substantivos sobrecomuns são os substantivos que têm apenas somente um gênero gramatical para dar nome às pessoas do mesmo sexo. Ou seja, ele não difere, ele não diferencia, né? Essa palavra aqui é só quando é homem, essa palavra aqui é só quando for mulher. Não. Essa palavra, as palavras dos substantivos sobrecomuns é uma palavra só para os dois sexos. Por exemplo, na frase: o cônjuge comprou alianças e vestidos e se arrumou toda para o casamento. Então, no caso, o cônjuge está se referindo nessa situação à noiva que se arrumou, comprou vestido, comprou aliança para o casamento. Então, a testemunha. O rapaz foi a testemunha do caso
que a polícia estava investigando. Então, esses são alguns dos exemplos de várias palavras que podem ser utilizadas nos substantivos sobrecomuns. Agora, a gente tem o substantivo comum de dois gêneros, que são aqueles que possuem a mesma forma tanto para o feminino quanto para o masculino, só alterando o artigo. Veja que nos sobrecomuns é o mesmo artigo e o mesmo substantivo, tanto para o masculino quanto para o feminino. No caso do comum de dois gêneros, é a mesma palavra, mas muda o artigo, ok? Então, aqui eu tenho o agente e a agente. Veja que a palavra é a mesma, mas o artigo que está na frente, acompanhando o substantivo, ele vai mudar. Se for masculino, eu vou usar artigos masculinos. Se for feminino, eu vou utilizar artigos femininos, ok? Então, aqui eu tenho o anarquista e a anarquista, o artista e a artista, o camarada e a camarada. Tem atividades no nosso livro para serem realizadas, ok? Qualquer dúvida que vocês apresentarem, me procure lá no nosso grupo para eu estar tirando as dúvidas de vocês, ok? Toda dúvida que tiver, vai lá no nosso grupo, somente no grupo ou no número do WhatsApp da escola, tudo bem? Realize as atividades com bastante atenção e com bastante capricho. Um grande beijo. Tchau!